E aí, pessoal? Boa tarde, galerinha. Beleza? Tamo junto? Vamos para mais uma gravação do nosso vídeo aí, beleza? Já tem no canal a prova de português do FRJ de 2022. Agora eu tô colocando aqui o comentário da prova de 2021, beleza? Foi no período da pandemia. A prova foi online, on the line. Vamos lá. Aí essa prova tem um texto, certo? Se refere aos 1 a 15, as questões. Lento, rápido, sonâmbulo, a pandemia tocou-nos de volta ao tempo. Assim, coloca na velocidade 1,5x, que fica melhor, que o texto é longo, que eu vou ler agora. Aí, ó, rapidinho, hein? Olha a manobra. Então, vamos lá. Quando a pandemia chegou, não demorou a fazer sentir as rotinas estilhaçaram-se, o nosso espaço encolheu. A escolha dissolveu-se em dias iguais e receio instalou-se ao nosso lado. Tudo isso contribuiu para que olhássemos para o tempo de forma diferente, desabituados do cotidiano que levávamos até então e privados de fazer planos sem amarras. Houve quem sentisse as horas e os dias arrastassem nas incertezas, mas houve também quem sentisse que passava-se voar. Outro parágrafo. Este é o tempo distorcido, como no quadro surrealista, a persistência da memória de Salvador Dalí. É um tempo pervertido pela nossa ideia que o tempo é agora e pela pandemia. Os ritmos mudaram e ficaram tingidos por essa existência pandêmica. O antropólogo alemão Felix Ringer estuda o tempo, acredita que foram as medidas tomadas contra a propagação do vírus que se tornaram mais relevantes antes da forma da nossa experiência do tempo afetado. O que levou, então, a esta diferença de percepção do tempo? Uma pergunta, né? Aí aqui tem uma resposta entre aspas, que é a resposta dele, que é entre aspas, argumento de autoridade. A nossa noção de espaço foi limitada na nossa mobilidade, tornou-se confinada. Estávamos todos em quarentena em casa, e a casa deixou de ser um sítio aonde adorávamos voltar depois. Deu um longo dia para ser o único sítio que podemos estar, justifica o antropólogo. A monotonia apoderou-se dos dias para que enfrentou situações mais difíceis. Os ponteiros do relógio podem parecer ter terminado que não avançar. Esta sucessão de acontecimentos, como um espetáculo da morte permanente, faz-nos sentir como se estivéssemos mesmo numa dobra do tempo. Teoria da escritora Lígia Jorge. A ideia é que o tempo que estávamos numa prova existencial imensa. Agora passando para o outro lado, esse outro parágrafo. A idade também afeta nosso tempo sensorial. O que a ciência nos diz é que o tempo parece passar mais rapidamente à medida que envelhecemos. O físico italiano Carlos Rovetti não tem dúvidas. Basta pensar nos longos verões quando éramos crianças. Aqueles dias nunca acabavam. E o futuro, que era uma imensa tão distante, e depois a vida fica rápida e mais perto, afinal parece que voa um minuto. Interiorizamos o tempo com base naquilo que temos disponível para comparação, o tempo vivido, na ânsia de regressar à escola, de estar com os amigos, crianças, adolescentes, poder sentir a desaceleração do tempo que para eles já tenderia a passar mais devagar. Assim, parece que o confinamento nunca acabou. A paciência e o tempo de um jovem não é de uma pessoa de minha idade, explica Lídia Jorge, de 74 anos. Nós temos outra complacência perante o correr do tempo, para que um jovem dizer que isto só vai melhorar no verão é uma catástrofe. 3 ou 4 meses na vida deles ocupa o tempo enorme. Observa a escritura. Mais um parágrafo. Não é a primeira vez que estávamos perante a pandemia, não deverá ser a última. Há um ensinamento que deveremos guiar
nesses túmulos passos futuros. Essa geração vai ficar marcada com a geração da minha avó, ficou marcada pela gripe espanhola. Recorda Lígia Jorge. Lembro-me perfeitamente que ele me conta das pessoas que tinham morrido e tinham sempre a ideia de privações que tinham passado, o horror que era a morte das pessoas jovens nessa altura. Para a escritora, isto que está a acontecer está a fazer estremecer a relação de cada pessoa com o tempo de uma forma muito intensa. A pandemia surge aqui como um trovão nas nossas vidas aceleradas. Eu senti outra dimensão de tempo, mas na natureza do rápido e devagar, da intensidade do conhecimento, como se estivéssemos a receber uma imensa lição. A ideia que eu tenho é que se abriu uma espécie de janela do mundo e estou a ver com o mundo de forma completamente diferente, diz a escritura. E o nosso último parágrafo: de qualquer forma, esse tempo passado em casa não está em vão para os mais novos. Isto lhe será acontecer uma imensa, que é mais importante, terá alcance de muitas maioria da vida deles, que as matérias que iriam ter suas aulas. Isto é uma espécie de aviso para a geração, continua Lígia Jorge. Irão ficar marcados pelo sentimento que a vida inclui a doença, a surpresa, o perigo, a morte. Em suma, urge melhor os tempos vindouros a partir da incerteza do presente. As pessoas têm de pensar agora na crise, mas não parecem pensar no futuro além dos próximos meses. Deveriam pensar próximos 5, 10 anos para as comunidades se juntem para começar um novo futuro, propõe Félix Ringel. Ou seja, é preciso questionamento para que não fiquem oportunidades perdidas pelo caminho, aproveitamento de oportunidades de repensarmos na vida como deveria ser. Então aí, analisando rapidamente esse texto aí, podemos perceber que fala sobre a pandemia e o autor, a autora, né, Cláudia Carvalho Silva, utilizou de diversas pessoas importantes, né, escritor, antropólogo, por aí vai, para poder trazer um posicionamento, né, do que ela pensava e debate também. Beleza, então vamos às questões. Lembrando que a prova do UFRJ cai bastante questão de texto, sempre cai questão de conjunção e pronome e outras coisas, né? Mas conjunção e pronome é batata, sempre cai. Pode olhar lá a estatística, vamos lá. Número 1. O objetivo geral do texto, lento, rápido, sonâmbulo, a pandemia trocou-se às voltas do seu tempo, o objetivo geral do texto. Vamos analisar as proposições. Das mudanças sobre as percepções da passagem do tempo provocadas pelas alterações de rotina durante a atual pandemia. Beleza, é isso mesmo. Essa é a resposta. Porque ela fala lá que teve uma análise de como mudou o tempo, certo? Então, letra A. Número 2. O texto lido permanece ao gênero de matéria de jornal. Nele são entrevistados personalidades, a escritora Lígia Jorge, o antropólogo Félix Jornal e o físico Carlos Rovelli. A intenção da escolha desses nomes para compor a reportagem tem o objetivo de aproveitar a grande fama dos interlocutores para vender produtos? Nada a ver. Verificar o ponto de vista do senso comum através deles? Não, eles são um senso crítico. Não. Provocar um distanciamento dos leitores do jornal das opiniões divulgadas em razão dos especialistas entrevistados? Não. Trazer os leitores para perto. Trazer para o debate especialistas de várias áreas de estudos que possam discutir o tema proposto de modo mais aprofundado. Essa é a resposta. Letra D. Beleza? Assim, ó. Fica uma dica aí, né? Que ainda tem várias questões de 3 até a 15. Quando eu colocar a questão, você dá o pause, faz, né? Depois vê o comentário, para ver se você acertou, se errou, beleza? Então vamos lá, vou dar até um espaço aqui, ó. Vou botar minha caroça aqui para não atrapalhar. Vamos lá. E a casa deixou de ser o sítio aonde adorávamos voltar depois de um longo dia para ser o único sítio em que podemos estar. Essa reportagem foi publicada no jornal português, embora no Brasil e Portugal comunicasse sobre o mesmo idioma, a língua portuguesa. Existem diferenças entre os seus usos nesses espaços, como podemos observar nos sentidos diferentes para determinadas palavras. No trecho acima, o termo destacado, o sítio, seria, no Brasil, mais provavelmente substituído por lugar, né, gente? O sítio não é o sítio do Pica-Pau Amarelo, né?
e nem o sítio lá da fazenda lá de alguém. O sítio é o lugar. Então, o que substituiria corretamente no Brasil é o lugar. Em Portugal, o sítio. Deixa eu apagar aqui. Show. Agora vamos para a nossa questão 4. Olha lá, como eu falei, questão de semântica essa, né? Vamos lá. Ainda sobre o mesmo trecho, a casa deixou de ser o sítio aonde adoramos voltar depois de ao longo do dia para ser o único sítio que podemos estar. O termo destacado aonde pode ser substituído. Deixa eu ver. A casa deixou de ser o sítio a que adoramos voltar? Não. De onde voltar? Não. Que? Não. Para onde? Letra D. Questão de pronome. Desabituados do cotidiano que levávamos até então a privados de fazer planos sem amarras, o termo destacado pode ser substituído respeitando o uso da norma culta por... Essa questão, gente, é de regência. Qual o bizu? Vamos botar aqui, bizu. Eita, foi mal, gente. Bizu. Qual é o bizu? É uma questão de regência. Você mata pela regência. A palavra que ela está substituindo não pede preposição, nem depois. Então, na resposta não pode ter preposição. Por quê? Porque na regência do cotidiano e no que vem depois, né, teria que ter uma preposição. Não tem. Então, você não pode marcar com a e do. Nenhuma com preposição. A única que sobrou sem preposição, letra C. Pegaram o bizu? Regência. Mais uma questão aqui. Questão de conjunção. Quando a pandemia chegou, não demorou a fazer sentir as rotinas estilhaçadas. O nosso espaço encolheu. A escolha dissolveu-se nos dias iguais e o receio instalou-se ao nosso lado. Nesse trecho, aí aqui eu tenho 2 pontos, né? Se eu fosse substituir 2 pontos, como que eu poderia substituir? Quando a pandemia chegou, não demorou a fazer sentir. O que vem depois dá a ideia de explicação. Então, o único que dá a ideia de explicação aqui é o porquê. Porque é uma conjunção coordenativa explicativa. Então, o único que pode ser substituído ali é o porquê. Porque o que vem depois dá a ideia de explicação. Beleza? 7. E eu tenho que ir agora analisar. Porque a ciência nos diz que o tempo parece passar mais rapidamente à medida que envelhecemos. Esse trecho estabelece uma ideia de... Gente, quando pede ideia, qual é o bizu? Um dos bizu. Conjunção. Tem conjunção nesse período composto? Tem. À medida que. À medida que dá a ideia de quê? Proporção. É uma conjunção subordinativa adverbial proporcional. Então, proporção. Pegaram o bizu? Mais um bizu aí pra galera. Vamos pro próximo? Próximo. Show. Questão de texto. Eu senti outra dimensão do tempo, mas não com a natureza rápida, devagar, intensidade de conhecimento. Como se estivesse a receber uma lição. Do depoimento pode-se entender que... Aí agora você dá o pause, né? E você vai ler as opções. Vou tirar minha cara aqui para não atrapalhar. Dá o pause aí. Lê as opções. Agora eu vou responder. Então, esse depoimento, ele dá a ideia de... Cadê o marcador? Letra C. Que as pessoas foram obrigadas a desacelerar por causa da pandemia, enquanto para alguns a concepção do tempo mudou em relação à velocidade. Para a escritora, a ideia do tempo mudou em relação ao conhecimento. Está lá no texto,
mudou em relação ao conhecimento. Vamos para mais uma questão. Questão 9, né? Interiorizamos o tempo com base naquilo que temos disponível para comparação do tempo vivido. Desse modo, pode-se depreender que, leia aí, o tempo que a interiorização da ideia do tempo depende do momento da vida do indivíduo. As crianças, por exemplo, acham que o tempo demora mais que passar com as outras ideias. Letra D. Mais uma questão. Tirar minha cara daqui. Não é a primeira vez que estamos perante a pandemia e não deverá ser a última. Há ensinamentos que deverão guiar nesse tremo passos futuros. Nesse termo podemos afirmar que, leia aí e observe, a forma verbal estávamos, letra C, refere-se à ideia implícita é oculta, né, de que a humanidade já vivenciou outras pandemias. Não é a primeira vez que estávamos perante uma pandemia, quer dizer que houve outras pandemias. Então, a resposta, letra C. Beleza? Ah, tá. Essa questão aqui, gente, é banana. Vamos lá escrever banana. Essa questão é banana. É aquela que o aluno não zerar. Então, na forma como a experiência do tempo foi afetada. Sobre a expressão experiência do tempo, dá a ideia de tempo. Experiência do tempo, dá a ideia de tempo. Ué, é só isso. Tá com dificuldade? Dificuldade. Vamos lá. Tira, sai daqui, rapaz. Foi. 12. Sobre a ciência, no que diz respeito, o tempo parece passar mais rapidamente à medida que envelhecemos. Uma forma de escrever sem que modifique o sentido. Já sabe que é proporção, né? Por causa daquela outra questão lá, dá uma ideia de proporção. Então a resposta é: a ciência afirma que quanto mais idosas forem as pessoas, maior será a percepção de velocidade que elas dão na passagem do tempo. Resposta, letra A. 13. Acredito que foram medidas tomadas contra a propagação do vírus que tornaram relevante a forma como a nossa experiência de tempo foi afetada. No trecho, as aspas utilizadas para... Lembrando aqui que as aspas são utilizadas nas citações. Quando a pessoa fala uma coisa, você coloca as aspas. Então, chamar a atenção do leitor? Não. Destacar caras? Não. Mostrar a importância da informação do texto? Pode ser. Letra D. Destacar a palavra dontopó. Isso aí. Para destacar, se você olhar no texto lá, foi o que ele disse. E é uma citação. Citação direta. Usa as aspas, beleza? Questão fácil de citação. 14. Show? E o futuro era uma imensa tão distante. A frase feita por Carlos Ronelli, do quarto parágrafo, tem a função de... e o futuro era uma imensidade tão distante. Expressar uma ideia efetiva provavelmente sem resposta? Não. Questionar cada leitor o texto acerca de como era a particular percepção do futuro? Não. Provocar nas demais pessoas a lembrança de uma experiência provavelmente comum ao tempo de infância. Por que tempo de infância? É o futuro que era. Olha aqui, o bizu, já mais uma questão aí, com o verbo, que a banca utilizou o verbo para dar resposta. O futuro era o quê? Passado, então já viveu. Então, resposta, letra C. Pegaram o bizu? Verbo. O que o verbo está expressando? Vamos lá, questão 15. A última questão, esse é um tempo distorcido, conta surrealista. Vamos analisar, que está escrito lá na pergunta, é para analisar as imagens. Então, olha essa imagem aqui, é um quadro, né, de 1931 sobre o tempo. Aí eu tenho essa imagem aqui, que é uma cópia dessa aqui, só que parafraseada, dita com outras palavras, por um outro artista em 2020 sobre a pandemia. Aqui, o relógio está ali, relógio, onde tem relógio tem a pandemia. Então vamos lá. No que se refere ao diálogo o quê?
quando tem questão assim, você tem que analisar as duas imagens. No que se refere ao diálogo do texto, vamos ver. Letra A. O trabalho do desenhista português, está lá o primeiro quadro, sobre as figurações do novo coronavírus, no segundo quadro, ao relógio do quadro Salvador Dalí, que é o primeiro quadro, reflete uma forma como a pandemia causada pelo vírus desenvolveu a percepção do tempo que a humanidade tinha antes desse evento atual. É isso aí. Por quê? Porque as pessoas passaram a viver o tempo de uma forma diferenciada, porque não podia sair, não podia fazer um monte de coisa, beleza? Então, gente, próximo comentário de prova, terei trazendo a prova de 2020, né? Porque essa é 2021, tá? Se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha. Oh, yeah! Tamo junto!